E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? A gente vai iniciar aqui a nossa aula número 2 da unidade 4 e hoje a gente vai falar sobre taxa nominal e taxa efetiva, tá bom? Os tópicos dessa aula, né, o que a gente vai estudar nessa aula é basicamente o que? Equivalência de taxas, taxa nominal e taxa efetiva, beleza? O que é equivalência de taxas, pessoal? Então, a equivalência de taxa é a gente fazer uma conversão de taxa. Às vezes a taxa está ao mês, eu quero converter ela ao ano, às vezes ela está ao ano, eu quero converter ao mês, ao bimestre, fazer conversões de taxa. Diferente dos juros simples, em que a conversão era só multiplicar 1% ao mês é 12% ao ano, aqui no juro composto não é bem assim, né? Porque já que existe juros sobre juros, essa conversão ela é um pouquinho mais complicadinha de fazer, mas nada que você não consiga entender. Então, ó, a conversão de taxa, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou fazer do período menor para um período maior. Como assim de período menor para período maior? Por exemplo, quando eu quero converter de mês para ano, de dia para mês, de bimestre para ano e assim vai, tá bom? E antes de qualquer coisa, pessoal, a gente tem que entender que existe uma padronização de períodos comerciais. Então, por padronização, a gente vai entender o ano comercial como um ano de 360 dias, não 365. O mês ele vai ter 30 dias, o ano ele vai ter 6 bimestres, 4 trimestres, 24 quinzenas, caso apareça eventualmente uma questão de quinzena, que é raro. Tá bom? Então, por padrão, o ano 360 dias e o mês tem 30 dias, né? Porque a gente sabe que tem mês que tem 29, mês tem 31, então a gente faz ali uma média dizendo que o mês tem 30 dias para todos os meses. Então, aqui a gente tem o seguinte, a fórmulazinha para conversão. A fórmula para conversão é essa fórmula aqui, ó. Onde a taxa, o que está dado aí, ó, o IB, ele é a taxa percentual maior do maior período, o IA é a taxa unitária do menor período, e N é o número de capitalizações do período, né? E aí é bem simples, a gente vai ver um exemplo, vocês vão ver que isso aqui é uma conversão simples de ser feita, tá bom? Vamos lá. Eu quero nesse primeiro exemplo fazer a conversão que é a seguinte. Converter a taxa de 2% ao mês para o ano. Então, olha só. Determinar a taxa anual equivalente a 2% ao mês. O que acontece se você tiver um rendimento de 2% ao mês todo mês durante um ano? Quanto que vai ter ao final do ano? Se isso aqui fosse juros simples, bastaria multiplicar por 12, que daria 24% ao ano. Porém, juro composto não é assim, né? Não é essa regra. A gente vai ter que fazer aí e vai render um pouquinho mais do que esses 24%. Olha só. Notem aqui na fórmula, IA, que é a taxa ao ano, é igual a 1 mais IM, que é a taxa ao mês, elevado a 12. Por que está elevado a 12? Está elevado a 12 porque eu teria que pegar o fator de atualização aqui do mês multiplicado por 12, porque são 12 meses em um ano. Aí eu vou tirar 1. Esse 1 que eu vou tirar, na verdade, é tirar os 100%, né? E depois eu vou multiplicar por 100 simplesmente para transformar em porcentagem, tá bom? Então, fazendo aí as substituições, nós teremos o seguinte. Olha só. 1,02, quando eu somar, vai dar aqui 1,02. Quando eu elevar a 12, vai ficar 1,2682. Esse 1,2682 é porque daria o equivalente a 126% e 82. Isso quando é taxa de atualização, tá bom? Aí eu vou subtrair 1 para tirar aquele 1 lá e vai ficar só a taxa de aumento mesmo, o correspondente ali, que é 0,26. E para transformar isso aqui em porcentagem, eu simplesmente multiplico por 100 para transformar em porcentagem. Então, 100 vezes 0,26 vai ficar 26,82% ao ano, tá bom?
Então a gente pode dizer o que, gente? A gente pode dizer que a taxa de 2% ao ano equivale a uma taxa de 26,8%, aliás, de 2% ao mês, desculpa, equivale a uma taxa de 26,82% ao ano. Tranquilo, gente? E aí a observação que eu coloquei é que esse expoentezinho que está aqui em cima é exatamente porque um ano tem 12 meses. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Determinar a taxa semestral equivalente à taxa de 5% ao bimestre. Então vamos lá. A fórmulazinha aqui é a mesma. A taxa semestral. Eu vou pegar aqui a taxa bimestral elevada ao cubo. Por quê? Porque um semestre tem 3 bimestres, tranquilo? Como o semestre tem 3 bimestres, a gente tem que elevar ao cubo. Fazendo aí as devidas substituições, né? Vai ficar 1,05 elevado ao cubo, que vai dar 1,1576. Eu subtraio 1, vai ficar só o 1576. Quando eu multiplicar por 100, eu vou chegar na minha resposta, que é 15,76%, tá bom? Gente, eu estou passando um pouquinho rápido aqui, mas se você pausa o vídeo, vai fazer esses cálculos aí também para ver se está tudo certinho. Refaça os cálculos que a gente aprende de forma mais significativa quando a gente faz isso, tá bom? Então, o que a gente pode dizer é que a taxa de 5% ao bimestre equivale a uma taxa de 15,76% ao semestre. Não 15, mas 15,76. Ou seja, esse 0,76 apareceu em virtude dos juros compostos. E agora, a formulazinha para fazer o contrário. Quando eu quero fazer o quê? Quando eu quero fazer a conversão de uma taxa de um período maior para um período menor. Que no caso, por exemplo, quando eu quero converter de ano para mês, ou de mês para dia, e assim sucessivamente em vários exemplos. A formulazinha está aqui, gente, ó. Então a expressão aqui, como ela é inversa, né, vai ficar 1 sobre n, ela vai desfazer a operação anterior, que era levar a n. Isso aqui vai desfazer. Então vamos lá, partir para um exemplo. Determine a taxa mensal equivalente à taxa anual de 79,6%. Então, ó, quanto que eu tenho que render todo mês para no final do ano eu ter um acumulado de 79,6%. Então, ó, olha só, gente, esse 79,6% é 0,796. Aí eu vou pegar esse número e vou colocar lá na minha formulazinha, ó. Esse número vai ser elevado a 1 sobre 12, né, já que a gente está transformando ele de ano para mês. Efetuando-se as continhas aí, ó, vai ficar 1,05. Aí faça na calculadora para chegar nessa resposta. 1,05 menos 1 fica só o 0,05. Quando eu multiplicar por 100, eu vou chegar na porcentagem de 5%, tá bom? Então, 5% ao mês me geraria em um ano 79,6% no acumulado. Tranquilo? Então, olha só. Vamos lá. Antes da gente começar essa parte aqui de taxa nominal e taxa efetiva, eu vou deixar claro para vocês uma coisa. Para a gente chegar num financiamento e fazer o cálculo da taxa, a gente precisa naturalmente recorrer a alguns artifícios, que aí é um artifício, por exemplo, uma tabela do Excel, a gente tem que recorrer a uma calculadora HP12C, ou a gente pode recorrer a algum site de simulação, que é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Porque quando o problema ele envolve parcelas, aí o negócio fica mais complicado, né? Quando ele é um sistema postecipado, por exemplo, aí ele fica um pouquinho mais complicado a gente obter a taxa de juros, por se tratar de uma equação mais complexa que a gente não consegue resolver de forma manual, com os métodos mais comuns, né? Então vejamos. Vamos entender o que é taxa nominal e taxa efetiva, tá bom? Vejamos o seguinte exemplo. Vamos fazer a leitura aqui com vocês. Uma oferta de financiamento de imóveis divulga a taxa nominal de 12% ao ano. Porém, só um minutinho, a caneta caiu aqui.
Porém, os cálculos das parcelas são mensais e de 1% ao mês. Tem um problema, né, gente? Ó, quando ele divulga uma taxa de 12% ao ano, a taxa nominal, só que os cálculos são em parcelas de 1% ao mês, a gente sabe, se a gente fizer equivalência, que 1% ao mês não dá 12% ao ano, né? Então ele tem uma divulgação de uma taxa nominal de 12% ao ano, mas esses 12% ao ano é capitalizado mensalmente, de 1% por mês. Só que na prática, se a gente fizer equivalência, a gente vai descobrir que 1% ao mês, na verdade... Opa, ficou estranho. Esse 1% ao mês, na verdade, é 12,68% ao ano. Fazendo aquela fórmulazinha de equivalência que a gente acabou de fazer. Então, o que a gente pode entender? A gente pode entender o seguinte, que a taxa divulgada de 12% é uma taxa que ele chama de taxa nominal e que a taxa de 12,68% seria a taxa anual efetiva, beleza? Aí a gente pode pensar, mas por que ele vai divulgar 12 e não divulga logo a taxa efetiva, né? O que vocês acham? Por que será que o banco, por que será que essa empresa preferiria divulgar 12% em vez de 12,68%, né? Chama mais a atenção do cliente o quê? A taxa maior ou a taxa menor? Mas olha só, existe uma outra abordagem que é o que eu realmente quero mostrar para vocês aqui, que é a seguinte. Quando você vai fazer um empréstimo ou fazer uma compra de um carro, de um financiamento, vamos focar no exemplo do empréstimo. Olha só, quando você faz um empréstimo, você vai lá no banco, pede uma quantidade de dinheiro emprestado, o banco vai e tem duas opções. Porque quando você pede um empréstimo, você vai ter que pagar taxas e impostos. Então, se você quer pedir um empréstimo de um determinado valor e você quer receber aquele valor líquido na conta, geralmente o que acontece? Você tem que pedir um empréstimo um pouquinho maior do que o valor que você realmente quer receber. Porque quando você pede um empréstimo um pouquinho maior, aquele um pouquinho a mais que você pediu, ele vai ser utilizado para fazer o pagamento das taxas. Pagando as taxas, sobra o que você realmente queria receber. Então vamos pensar aqui, vamos acompanhar esse exemplo aqui. Ó. Preste atenção. O banco divulga que... Desculpa. O banco divulga que para empréstimos consignados, a taxa de juros é de 1% ao mês. Ao solicitar um empréstimo de 26 mil, Souza foi informado que teria que pagar taxas, que o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e outras taxas, que somam R$1.000. Então, olha só, as taxas somam R$1.000. Ou seja, após o desconto das taxas, o valor líquido depositado na conta pelo banco foi de quanto? Foi de 25 mil. Se o empréstimo foi realizado com prazo de 30 parcelas, qual é a taxa efetiva do financiamento? Então, olha só, vamos lá. O empréstimo era de 26 mil, só que tinha taxa de R$1.000 de taxa e na conta do cliente caiu apenas 25. Entende? A taxa divulgada lá pelo banco foi a taxa de 1%, mas eu quero saber qual foi a taxa efetiva, quanto que efetivamente é cobrado de juros mensalmente. Então preste atenção, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é o valor da parcela. Eu preciso saber qual é o valor da parcela, tá bom? Então aqui é uma série de pagamento postecipado, eu vou usar aqui a fórmula do pagamento postecipado. Vou colocar aqui, preste atenção, ó, que no valor presente eu vou colocar o valor do empréstimo, que foi 26 mil. Vou fazer as devidas substituições aqui de taxa e tempo. A taxa, no caso, é 1%, ou seja, 0,01. O tempo é 30 meses. Fazendo aí as devidas substituições, efetuando o cálculo. Eu cheguei na seguinte parcela, gente. A parcela vai ser de R$1.000, R$1.007, melhor dizendo, e 45 centavos. Tá bom? Então, ó, o valor presente é 26 mil, a taxa é 1%,
o número de parcelas são 30, então cada parcela vai ser R$ 1.007,45. Tranquilo? Porém, agora eu vou pegar esses dados e o que eu tenho que fazer é o seguinte. Aqui no caso seria o segundo passo, tá bom? Só um minutinho. O segundo passo aqui é obter o valor da taxa do empréstimo, beleza? Que é o seguinte. Eu vou considerar o meu PV, o meu presente valor, não o valor que eu pedi emprestado, que foi 26 mil. Eu vou considerar o valor líquido, ou seja, o valor que de fato caiu na conta. Caiu na conta foi o que efetivamente caiu na conta. Na prática, 30 meses, e agora eu já sei qual é o valor da minha prestação. A minha prestação é de R$ 107,57. E o que eu quero saber aqui é a nossa taxa, ou seja, qual vai ser a taxa de juros aí para resolver essa situação. Agora eu não vou considerar os 26 mil, vou considerar os 25 mil, que é o valor líquido, tá bom, gente? Então, olha só. Para obter essa taxa de juros aqui, não tem uma fórmula que seja trivial para a gente fazer, tá bom? Aí a gente pode recorrer ao quê? A gente pode recorrer a uma calculadora financeira do estilo HP12C ou fazendo uma planilha do Excel. E aí eu tenho uma proposta aqui mais simples para essa aula, apesar de que a gente vai ter um momento aí para estudar também a HP12C, um pouquinho, né? Pelo menos no começo ali a gente pode entender um pouquinho. Eu trouxe aqui a calculadora do cidadão do Banco Central, que é esse link que está colocado. Com essa calculadora a gente pode calcular a taxa de juros, né? Eu vou só pegar esses dados que estão aqui, ó. Vou pegar esses dados que estão aqui, vou colocar lá na calculadora e ele vai me dizer qual é a taxa de juros, tá bom? Então, olha só, eu fiz aqui, eu cliquei no link, abriu lá a calculadora. Aí eu vou colocar aqui o número de meses é 30. Vou deixar a taxa de juros em branco, ó, deixo aqui em branco, porque é exatamente o que eu quero. Vou colocar aqui o valor da minha prestação, a minha prestação foi R$ 107,45. Vou colocar aqui o valor líquido que caiu na conta, não é o valor que foi pedido de empréstimo, que foi 26, eu vou colocar o valor líquido que pediu na conta. E aí eu vou pegar e fazer o cálculo, né? Eu vou apertar aqui no botão de calcular. Quando você apertar no botão de calcular, vai aparecer aqui, gente, ó, a taxa de juros, tá bom? Então, na prática, apareceu 1,27 aí, ó. Ou seja, a taxa efetiva de juros nessa operação foi de 1,27% ao mês. Lá o divulgado é de 1%, só que na prática, quando você vai ver, né, e quando você leva em consideração o desconto das taxas e dos impostos, na verdade você está pagando uma taxa de juros de 1,27% ao mês. Tranquilo, gente? Então espero que vocês tenham entendido aí o exemplo. Se necessário, volta um pouquinho o vídeo, pausa, tenta refazer, tenta fazer os exemplos, acessa o link aqui da calculadora. Você pode ter outras simulações aqui que você pode fazer também, tá bom? Então é isso aí. E até a próxima aula, galera. Bons estudos para vocês.